Qual será então o objetivo ou os objetivos da averbação premonitória? Na tela. Dar conhecimento a terceiros sobre a existência de ação de execução promovida contra o proprietário ou titular do bem sujeito a registro. É o que está previsto no artigo 799, inciso 9 do Código de Processo Civil. E principalmente, presumir de modo absoluto a fraude à execução da alienação de bem pertencente ao executado, cujos registros foram objetos da averbação. Explique-se. O objetivo da averbação premonitória, primeiro, é dar conhecimento a terceiros da existência da execução contra determinado executado. E segundo, e mais importante, é presumir de modo absoluto que a alienação daquele bem que foi objeto da averbação premonitória, ela foi realizada em fraude à execução. Logo, o adquirente não poderá argumentar que desconhecia a existência de uma execução. A presunção legal, nesse particular, é absoluta. E lembre-se, o reconhecimento da fraude à execução não demanda o ajuizamento de ação autônoma e nem suspende o processo de execução. O reconhecimento da fraude à execução pode ocorrer nos próprios autos do processo executivo, seja na fase de cumprimento de sentença, seja numa execução de título extrajudicial. O negócio jurídico realizado em fraude à execução é reputado ineficaz em relação ao exequente. Então percebam que a averbação premonitória é muito importante sob a ótica do exequente. Estudaremos em aulas futuras outras hipóteses de fraude à execução. A hipótese em que a presunção é relativa, em que se admite prova em sentido contrário. A exemplo da execução manejada contra um executado e o exequente não foi diligente, não promovendo, por exemplo, a averbação premonitória. A presunção de fraude à execução tem como termo inicial a citação em processo de conhecimento ou de execução. Se a alienação de bens de propriedade do executado ocorrer após a citação, seja em processo de conhecimento, seja em processo de execução, esta alienação é reputada fraude à execução. Ocorre que se o exequente não for diligente, não promover a averbação premonitória, esta presunção será relativa, de modo que o adquirente poderá elidi-la. Vamos iniciar o estudo da execução por quantia certa. A execução por quantia certa, conforme veremos, subsidia todas as demais espécies de execução. Execução da obrigação de fazer, execução da obrigação de não fazer e execução da obrigação de entregar coisa, certa ou incerta. Regra geral, se você ler o Código de Processo Civil, vai perceber que as regras que estão previstas para as outras espécies de execução, elas são bem enxutas. E o legislador se socorre das regras que estão previstas para a execução por quantia certa. No slide. Então percebam, a base normativa da execução por quantia certa está nos artigos 824 a 909 do Código de Processo Civil. E aplicam-se os dispositivos da execução por quantia certa aos demais procedimentos de execução de forma subsidiária. É possível visualizar no processo de execução 4 fases. Na tela. Na primeira fase, nós temos a proposição. Na fase de proposição, nós temos o protocolo da petição inicial e a citação do devedor. Na segunda fase, nós temos a apreensão de bens, que ocorre quando o devedor citado não efetua o pagamento dentro do prazo que foi estipulado. Terceira fase, nós temos a expropriação. Na quarta fase, nós temos o
pagamento. A petição inicial de uma ação de execução, fundada em título extrajudicial, deve seguir os requisitos do artigo 798 e do 319 do Código de Processo Civil naquilo em que for compatível. Na tela. A ação de execução é proposta por meio do protocolo da petição inicial, que deverá preencher os requisitos do artigo 798 do CPC, cumulado no que for compatível com os requisitos do artigo 319, também do CPC. E quais são os requisitos exigidos no artigo 798? Na tela. O exequente deverá instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Depois, o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação. Nesse particular, o Código de Processo Civil exige do exequente que ele demonstre de forma muito clara e objetiva qual é o índice de correção monetária utilizado. Deve demonstrar a taxa de juros, o termo inicial e o termo final. Ademais, o exequente deve demonstrar que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso. Deve constar da petição inicial também a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante a contraprestação do exequente. O exequente deve indicar ainda a espécie de execução de sua preferência, quando, por mais de um modo, puder ser realizada. Então, por exemplo, na ação de execução de alimentos, ele pode optar pelo rito da prisão, pelo rito da penhora ou pelo rito do desconto em folha de pagamento. Deve ainda indicar na petição inicial os nomes completos do exequente e do executado, os seus CPFs ou CNPJs, se for pessoa jurídica. E sempre, na medida do possível, os bens suscetíveis de penhora. O principal ato da primeira fase, que é a proposição da execução, é justamente o protocolo da petição inicial, que deverá cumprir todos os requisitos do artigo 798 do CPC, combinado, evidentemente, com os requisitos do artigo 319, naquilo em que ele for compatível. Na execução por quantia certa, nós temos algo que lhe é bem peculiar. A execução ela é expropriatória. Logo, na fase de apreensão, na execução por quantia certa, se aperfeiçoa com a penhora. Nós vamos ver com detalhes em que consiste a penhora. É importante, nesse momento do curso, você ter ciência. Qual é a diferença, ou qual é a distinção entre apreensão e expropriação? E ademais, a penhora é ato de apreensão ou de expropriação? A apreensão é o conjunto de procedimentos tendentes a invadir a esfera patrimonial do executado, com o objetivo de assegurar a satisfação do crédito exequendo. A apreensão pode afetar ou não a posse direta do executado, mas não lhe retira a propriedade. Exemplos: o arresto, o sequestro e a penhora. Então percebam, meus caros, a apreensão, que pode ser arresto, sequestro ou penhora, não retira a propriedade dos bens arrestados, sequestrados ou penhorados do executado. Porém, a apreensão pode ou não retirar-lhe a posse direta. A apreensão vai retirar a posse direta do executado se, no local em que for efetivada a constrição do bem, tivermos, por exemplo, depósito judicial. Pode ocorrer de que no local não exista depósito judicial. E nessa hipótese, o exequente pode concordar em que os bens fiquem na posse do executado. E nessa hipótese, ele, o executado, vai ser nomeado como depositário fiel dos bens apreendidos. Então percebam, do conceito de apreensão,
nós podemos perceber que não se trata de um ato de natureza expropriatória. A apreensão consiste no ato de constrição patrimonial dos bens do executado, mas que não lhe retira a propriedade. Os bens apreendidos, por hora, estarão afetados à satisfação da execução. Os atos de apreensão podem impactar a posse direta do executado. Pode impactar se, por exemplo, no local onde foram realizados os atos de constrição, a exemplo da penhora, tiver depósito judicial. Não havendo depósito judicial, a regra do Código de Processo Civil é que os bens penhorados, por exemplo, fiquem na posse do exequente. E se o exequente entender que não é conveniente, não desejar ficar na posse desses bens, ele poderá concordar em deixar a posse dos bens com o executado, hipótese em que o executado será nomeado como fiel depositário. Então percebam, nos atos de apreensão, a propriedade não é retirada do executado, e tão somente, em algumas circunstâncias, a posse. Ok? E percebam que os atos de apreensão, assim como a averbação premonitória, quando regularmente registrados, faz presumir a má-fé de eventuais terceiros adquirentes, que, de qualquer modo, em conluio ou não com o executado, pretender frustrar a execução. Então percebam, João promove a execução por quantia certa contra Maria. Maria é citada para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias. Não o faz. João penhora um imóvel de propriedade da Maria e registra essa penhora à margem da matrícula. José adquire de Maria esse imóvel que foi objeto desta penhora. Então percebam, esta alienação ela é considerada fraudulenta. É uma fraude à execução e José não poderá alegar boa-fé. Compreenderam? Diferentemente da apreensão, a expropriação é ato que retira do executado a propriedade e transfere-a a terceiros. Por exemplo, adjudicação, alienação por iniciativa particular, alienação judicial e apropriação de frutos e rendimentos. Você precisa, portanto, distinguir quais são os atos de apreensão e quais são os atos de expropriação. Até porque, conforme vimos anteriormente, os atos de apreensão, eles compreendem a segunda fase do processo de execução, enquanto os atos de expropriação compreendem a terceira fase do processo de execução. Na tela, formas de apreensão. Nós temos o arresto, nós temos o sequestro e nós temos a penhora. Você poderia se perguntar, professor, qual é a diferença de arresto com sequestro e penhora? O arresto, no processo de execução, ele pode ter como objeto qualquer bem do patrimônio do executado e ocorre antes de formalizada a citação. O sequestro é uma medida que vai ter por objeto um bem específico do patrimônio do executado. E a penhora, por sua vez, é ato de constrição patrimonial do executado que ocorre após a citação. Na execução por quantia certa tem relevo o arresto e a penhora. Por seu turno, são formas de expropriação. A adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou alienação judicial e a apropriação de frutos e rendimentos. Nós vamos perceber mais à frente que alguns bens são inalienáveis e impenhoráveis. Quando, na falta de outros bens penhoráveis, conforme o artigo 834 do Código de Processo Civil, autoriza-se a apropriação de frutos e rendimentos. Então, por exemplo, vamos imaginar que o João da Silva é donatário de um imóvel que foi doado pelo seu avô com cláusula de inalienabilidade. Esse imóvel não pode ser objeto de penhora, não pode, portanto, garantir uma execução. Porém,
Os frutos desse imóvel, a exemplo dos aluguéis, podem ser objeto de apropriação, exceto, evidentemente, se os aluguéis consubstanciarem renda relacionadas ao mínimo existencial de João da Silva, hipótese em que não poderão ser expropriados. A adjudicação é uma das formas de expropriação do patrimônio do executado. Na tela. A adjudicação é forma de expropriação que consiste na entrega dos bens penhorados pertencentes ao devedor ou a terceiro, que garantiu a dívida para o credor, como forma de satisfazer a dívida em execução. A base normativa da adjudicação é o artigo 826, 876 a 878. Veja o exemplo. Maria executa cheque no valor de 300 mil, incluídos juros, correção e honorários. O oficial de justiça penhora um imóvel cuja avaliação corresponde ao valor da execução. Maria pode adjudicar o bem, ou seja, aceitar o imóvel como forma de pagamento do crédito exequendo. Percebam, a adjudicação é uma faculdade legal conferida ao exequente. Nesse caso, se Maria não quiser adjudicar o bem, ou seja, transferir a propriedade do imóvel penhorado para si, ela poderá aliená-lo, seja por iniciativa particular, seja a alienação judicial. Pode ocorrer de o bem expropriado compor o patrimônio afetivo do executado ou de alguma pessoa a ele ligado. Por exemplo, vamos imaginar que seja objeto de penhora um piano que está na família há vários anos. Vamos imaginar que o executado não tenha condições de pagar a dívida e esse piano vai ser levado à venda judicial ou será adjudicado pelo exequente. O que pode ser feito para que se evite a adjudicação ou a alienação do piano? Na tela. O executado pode evitar a adjudicação do bem até a expedição da carta de adjudicação, desde que pague ou consigne o valor da execução, acrescido de juros, correção monetária e honorários. É o que está previsto no artigo 826 do Código de Processo Civil. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Remir significa satisfazer a execução. Então perceba, em que pese o código dizer que o executado pode a todo tempo remir a execução, dentro de uma interpretação sistemática, entende-se que até a carta de adjudicação. Após lavrada a carta de adjudicação, o executado não tem mais o direito de remir a execução. Nessa hipótese, fica a critério do exequente, aceitar ou não abrir mão da adjudicação. E conforme analisado anteriormente, a primeira fase da execução, que é justamente a proposição, ela compreende o protocolo da petição inicial e a citação do devedor para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias. Uma observação: nós estamos analisando a execução por quantia certa de título extrajudicial. No cumprimento de sentença, conforme vimos, o devedor é citado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias úteis. Aqui, na execução de título extrajudicial, o devedor é citado para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias úteis. O juiz recebe a petição inicial. Se não for o caso de indeferimento da petição, se não for o caso de determinar-se a emenda da execução, se não for o caso de incompetência absoluta do juízo, ele vai despachar determinando a citação do devedor, conforme vimos, que deverá efetuar o pagamento no prazo de 3 dias. No despacho que admite a petição inicial na ação de execução, o juiz já fixa de plano os honorários
em 10%. E no mesmo mandado de citação vai ser consignado que se o devedor efetuar o pagamento dentro do prazo, esses honorários serão reduzidos à metade. Ademais, decorridos 15 dias da citação do executado, o executado poderá opor embargos à execução, independentemente da garantia do juízo. Nessa hipótese, os honorários poderão ser majorados para até 20%. Na tela. O juiz, ao despachar a inicial, fixa os honorários em 10%. Se o executado efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, os honorários são reduzidos à metade, 5%. No prazo de 15 dias, contados da citação, o executado poderá opor embargos à execução. Se os embargos forem rejeitados, a condenação em honorários poderá atingir 20% do valor da execução. Então percebam, os honorários são fixados em 10%. Se for efetuado o pagamento dentro do prazo de 3 dias úteis, eles são reduzidos para 5%. Na hipótese de oposição de embargos à execução, esses honorários poderão ser majorados para até 20%. Independentemente da oposição de embargos, os honorários poderão ser majorados para até 20%, a depender do trabalho realizado pelo advogado do exequente. Na tela. Ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10% a serem pagos pelo executado. Parágrafo 1º. No caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Parágrafo 2º. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20%, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Estamos analisando a fase de propositura da ação de execução. E perceba, conforme nós já analisamos no início, é aqui que remanesce para o exequente a possibilidade de extrair certidão do ajuizamento da execução e promover a averbação premonitória. Na tela. Admitida a execução, o exequente poderá obter uma certidão que informe basicamente a execução contra o devedor, a identificação das partes e o valor da causa. Essa certidão poderá ser averbada a requerimento do credor, os registros de imóveis, de veículos e de outros bens passíveis de penhora, arresto ou indisponibilidade, de forma a dar ciência ampla e geral de que há uma execução contra os bens daquele devedor. É o que está previsto no artigo 828 do Código de Processo Civil. Se a citação compõe a fase de proposição da ação de execução, uma pergunta se impõe. Quais são as possíveis formas de se efetivar a citação do executado? Responderemos no próximo bloco. Até lá!